E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você tá vendo esse podcast. Primeiro vou começar assim, já pedindo desculpa, porque é meu primeiro podcast, minha primeira gravação. E quem me segue no Autizando sabe que às vezes eu apareço, às vezes eu sumo, então assim, tem muita dificuldade aqui por trás, mas vamos que vamos. E aí a gente trouxe nossa convidada especial, doutora Caroline Bittencourt. Né, Carol? Olá, Carol. Pra mim, ela é a Carol. Hoje falaremos de duas Carols. Caróis. Qual que é o plural de Carol? Carols. Não sei. Eu acho que não existe, né? Eu acho que tanto faz. Próprio, acho que não existe pronome. Não existe plural. E a Marina tá aqui comigo de meu cão de apoio. Tô brincando. Tô sendo o Bento. Eu atuo como o Bento. Pra quem não sabe, vida da Carol, tá? a Marina mora comigo. E aí, como eu sabia que eu poderia acontecer alguma coisa, eu falei, Marina, vamos junto. Mas vamos lá, deixa eu fazer a apresentação formal. Eu sou péssima nessas coisas de apresentação. Carol, me conta um pouquinho da sua formação. Então, eu sou ginecologista e obstetra de formação. Hoje eu não trabalho mais com obstetrícia. Eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora e lá eu fiz a minha especialização também. Hoje eu trabalho especificamente, né, com ginecologia e ainda mais especificamente com ginecologia de minorias. Então, que foi o que a gente combinou para esse nosso primeiro podcast conversar sobre isso. Eu atendo meninas, eu atendo pessoas trans, eu atendo meninas com algumas peculiaridades, autismo, TDAH, cadeirantes, crianças que têm alguma demanda, né? Eu faço muito atendimento de criança e adolescente. E hoje eu estou no Hospital Universitário de Juiz de Fora, né? Legal. Eu trabalho muito com as residentes lá, eu trabalho mais com os residentes do que propriamente com a formação acadêmica. Então, é mais no treinamento de quem está se especializando na ginecologia. E lá eu coordeno o ambulatório de ginecologia da infância e da adolescência e o ambulatório de ginecologia da diversidade, que é o nosso serviço que acabou de começar, que é o meu xodózinho. Então, assim, tem bastante coisa por aí. E, além disso, sou mãe atípica, né, que é o que a gente estava conversando. Então, assim, o meu filho é um menino, né, ele tem 18 anos. E há 18 anos atrás, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de autismo, né, eram muito diferentes do que são hoje. Então, tem toda essa história que acho que também fez muito parte do que me trouxe para as minorias, né, para cá. E ele foi diagnosticado com quantos anos? Carol, naquela época, eles não fechavam o diagnóstico assim, não. Então, com 2 anos de idade, ele não falava, né? E aí houve essa suspeita, né, de que fosse dentro do transtorno do espectro autista. Mas ninguém fechou nada, não falou sobre nível de suporte. Nessa época não se falava sobre nível de suporte. Ainda existia o conceito da síndrome Asperger, né, enfim. Uhum. E aí a gente foi fazendo as terapias, né, à medida que ele foi se desenvolvendo. E, na verdade, a gente fechou isso mesmo, né? Bateu o martelo quando ele tinha por volta de 8, 9 anos. E aí ele já estava no nível 1 de suporte, que é quando, né, as formas de abordagem, as técnicas foram ficando mais bem definidas. E hoje ele, né, está no nível 1 de suporte. Ele tem habilidades específicas, enfim. E a gente veio desenvolvendo até aqui dessa forma. Mas você considerava que ele era nível 2 de suporte, aí ele teve uma evolução para nível 1? Eu acho que sim, Carol. Eu acho que sim, pelo Porque fato... ele foi não verbal até os 4 anos. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E eu não vou conseguir te falar isso de forma muito técnica, até porque isso foi uma coisa que eu fiz muito questão. Fiz questão de ser mãe, né? Então, na época, eu já era médica, né? Ele nasceu, eu estava no final do meu curso. Então, quando veio o diagnóstico, eu já era médica. E eu optei em ouvir o que as pessoas me diziam. Então, neurologista, psiquiatra, e isso foi uma coisa que foi muito dita, assim, que ele foi perdendo características do espectro à medida que ele foi desenvolvendo. Eu né? pergunto, porque tem muita mãe, a maioria do nosso público aqui são mulheres, são mães, então provavelmente elas têm alguma mãe de alguma criança que seja nível 2 ou nível 3, e é importante ter esses relatos de que existe esse avanço, né? Exatamente, exatamente. Nessa época, a psiquiatra falava muito em características que saíam do espectro. Hoje a gente já sabe, né, que não é isso, né, que saia do espectro. É que você começa a mediar e levar melhor, conduzir melhor as próprias características. Então, à medida que as terapias vão sendo instituídas, né, a terapia ocupacional, as sessões de psicologia, as sessões de fisioterapia, né, geral, elas vão desenvolvendo essas habilidades e que, às vezes,
um suporte que antes era extremamente necessário passa a não ser. Então, essa questão é muito importante. E quanto mais cedo a gente faz esse tipo de estímulo, melhor, né? Então, assim, independente de ter ou não ter um diagnóstico fechado, isso é uma coisa que eu falo muito, assim, ninguém perde por ser avaliado, ninguém perde por passar por uma avaliação do neurologista, do psiquiatra, ou de fazer a terapia A ou B com o objetivo do desenvolvimento daquela habilidade. Então, se o seu filho tem uma dificuldade, às vezes, motora, ou alguma questão específica na fala, ele não tem como perder por estar estimulando aquela habilidade. Então, você não precisa ter um diagnóstico fechado, as coisas, né? Para começar o tratamento. E a gente estava até falando disso, na hora que a gente estava vindo aqui no carro, né? Primeiro a gente foi num salão, coisa de mulher, né? Foi no salão se arrumar. E aí a moça fez minha maquiagem e não botou o delineador. Então, eu já meio que entrei em uma pseudocrise porque não tinha o delineador. Porque para mim tem que ser tudo muito rígido, né? Delineador, a maquiagem tem que ser a mesma. O tênis tem que ser vários tênis da mesmo modelo, a mesma cor. E aí a Carol começou no carro, ela começou a me falar sobre contenção da crise, contenção de crise. O que acontece é que, às vezes, a própria pessoa que é autista não consegue enxergar o dimensionamento que aquela crise pode tomar. E, às vezes, a pessoa que está por fora, né, dando suporte, ela tem uma noção mais concreta daquilo que está acontecendo. Então, assim, a gente sabe sobre as questões de rigidez cognitiva, de estímulo sensorial. Então, por exemplo, esse exemplo específico que aconteceu com você, né? Durante uma maquiagem, a gente estava se preparando, né, para uma gravação que é importante, então já tem, né, uma demanda emocional em cima disso. E aí, por conta de uma coisa que para você é importante, você podia ter desencadeado uma crise, que é a gente perder, né, ficar muito estressado, né, tremer, tererê. Então, quem está de fora vê isso muito dessa forma, assim, que é uma das coisas que eu uso muito com o Theo, que é a sensibilização para algumas coisas que são importantes, mas a aceitação de outras que não mudam em nada. Então, por exemplo, foi aquilo que a gente conversou no carro. No que muda você pedir ao maquiador para fazer o delineador do jeito que você gosta? Se em 100% das suas aparições você estiver com o delineador, essa é você. Você não precisa se maquiar sem o delineador para agradar A ou B. Então, assim, é uma rigidez que não te compromete a funcionalidade. Entende? Sim, é uma ginecologista, meio psiquiatra, meio psicóloga, isso é mãe. muito de mãe, gente. Isso é muito de mãe. Experiência, né? Isso é experiência materna. Tá, Mari, vou contar quem é a Mari. A Mari, minha amiga. A Mari começou sendo minha amiga quando eu fui me matricular na faculdade. Lembra que eu não conseguia me matricular? Ela não estava conseguindo, sei lá, os documentos. Ela não estava conseguindo atrelar o que era para enviar para onde, porque no início a gente teve que fazer tudo remoto, né? Tava na pandemia. Ali foi 2021, segundo semestre. E aí tava bem confuso mesmo. E era muito documento, gente. Banca de universidade exige muito documento para fazer a matrícula. E aí a Mari foi super paciente, sem me conhecer, pegou lá, entrou, fez videochamada comigo, né? Foi. E pra quem não sabe, a Mari, ela tem um irmão que é autista, né, Mari? Sim, ele tem autismo grau 1 também. Tem autismo grau 1, sabe o que é errado falar? Ele é autista grau 1. Ele é autista grau 1, então. Eu não ligo por falar isso, mas a comunidade, às vezes, ela não E é importante muito. Que a gente sinalize essas questões da comunidade, né? Às vezes, isso é uma evolução, né? Antes a gente falava, a pessoa com autismo. E aí, não, é o autista. Antes era grau, agora é nível de suporte. Tá, entendi. Não são questões conceituais, igual, por exemplo, eu mudanças. tenho o símbolo do autismo, aquele quebra-cabeça, tatuado aqui com o nome do Theo, que também foi uma coisa que foi questionada por conta de pensar na fragmentação cerebral, né? Que aquele símbolo significaria. E por conta da história por trás dele também. Parece que a pessoa... Quem não sabe, eu fiz TO, né? Eu fiz terapia ocupacional. Quase me formei. Saí ali nos finais, entreguei o TCC, mas eu desisti. E aí, na faculdade... né? É muito comum o TDAH começar várias faculdades e não terminar. Isso. E aí, na faculdade, a gente aprendeu dessa forma, né? Porque também faz muito tempo que estava ali, tipo, 2015, 2016, mais ou menos. E a gente aprendeu mais ou menos dessa forma, pelo que eu me lembro, assim, grau e... Sim, e porque essas coisas vão mudando mesmo, né? Elas vão evoluindo. E isso é uma coisa também, assim, que
não tem que se martirizar, né, por falar uma coisa A ou B errada. E o que eu acho que é mais legal, assim, principalmente com quem trabalha com minoria, é que assim, a pessoa querer enxergar a existência do outro faz muita diferença. Exato. Então, assim, quando a gente fala assim, você falar um grau 1 ou nível 1 de suporte, é a mesma coisa, né? Mas a representação que às vezes a comunidade precisa é dentro daquilo. Então, a gente acaba aprendendo mesmo, e aí amanhã vai estar diferente, e é isso, tem Até que porque evoluindo. eu penso assim, não é todo mundo que... Gente, não é todo mundo que sabe sobre... Ninguém é obrigado a saber tudo sobre o autismo, ninguém é obrigado a saber tudo sobre TDAH. Então, é por isso que a gente está aqui tentando fazer esse papel de levar informação para as pessoas, para a gente ir aprendendo junto. Sim. E um dos nossos temas hoje é justamente essa parte de ginecologia para meninas, né? Para meninas autistas, para meninas em minorias. Como que era a tua questão da GO? Mari veio de Manaus, né, Mari? Na verdade, do interior do Amazonas, eu morei boa parte da minha vida em Manaus. E daí depois fui para Curitiba, daí agora tô aqui. E como que era lá o acesso Não, então, é que assim... Eu morava numa região urbanizada, né? Não morava ali na região de Ribeirinha e tal. Não tive muita experiência nesse sentido. Então, eu morava em Manaus ali, e aí eu... na minha pré-adolescência, mais ou menos, eu fui morar com meu pai. Tinha por volta de 11, 12, 13 anos, mais ou menos. Fiquei lá quase 2. E aí, quando eu voltei a morar com a minha mãe em Manaus, eu tive a minha menarca, né? Que é a primeira menstruação da menina. Com quantos anos? Eu tinha 12 anos... Não, tinha 13 anos. Tinha 13. Só vou interromper. Por que a gente está falando desse assunto? Porque muitas mães que estão aqui assistindo, não propriamente que é você que é autista, mas muitas mães com meninas diagnosticadas, elas não são preparadas para lá na frente como que isso vai acontecer. Como lidar com isso. E eu acho que é muito importante falar desse tema. A gente queria fazer um curso, mas estava muito complicado, então a gente meio que trouxe esse tema para ajudar, para orientar as mães. Então, já manda esse vídeo, já compartilha com alguma amiga sua que tem uma filha autista, que tem alguma neurodivergência. Alguma neurodiversidade, porque aí você vai aprender bastante já. Anota aí. Desculpa, Mari. Não, e aí, basicamente isso. Então, eu tive a minha menarca aos 13 anos, só que eu sou uma pessoa que eu aprendo muito olhando. Então, se você me mostra uma coisa para fazer a primeira vez, eu vou lá e faço igual, ou até melhor, não sei, né? Modéstia à parte, não sei. Mas, assim, eu tive a menarca, minha mãe me ensinou a usar o absorvente, e aí eu nunca tive dificuldade... Para colocar, nunca vazou, nunca aconteceu nada. Era como se eu já tivesse contato com essa vivência há muitos anos. Então, a minha tia ali começou a desconfiar e colocou na cabeça das pessoas uma coisa boba, né? Que eu estava mentindo, que era minha menarca. Então, foi uma coisa que foi, complicada para mim, que tinha 13 anos e estava sendo colocada a postos ali, em xeque, que eu estava mentindo sobre a minha primeira menstruação. Sendo que para uma menina de 13 anos é vergonhoso você menstruar. E que, assim, o que cada uma dessas pessoas tem a ver com isso. Exato, exatamente. Né? Dentro da gineco, a gineco já é uma especialidade sensível, né? A gente já lida com muitas questões sensíveis. E por que especificamente essa questão das minorias, né? Que especificamente que é uma coisa que eu trabalho. A gente conversou isso hoje, né? Não existe nenhuma formação específica para isso. Só que as coisas estão acontecendo, o mundo está evoluindo. Nós temos cada vez mais pessoas com peculiaridades. Não que antes não houvesse peculiaridades, só que talvez elas não fossem respeitadas. E hoje a gente, né, tem uma tendência a querer aceitar, entender e respeitar a dificuldade do outro. Isso deveria ser o que acontece. Então, por exemplo, num cenário... de que você teve uma fala muito bacana, assim, de que você via como exemplo e reproduzia. Só que nem sempre esses exemplos são funcionais para todo mundo, né? Então, por exemplo, quando eu tive a minha primeira menstruação, Caroline, eu estava com meu pai sozinha em casa, e eu cheguei balançando a minha calcinha, assim, suja de sangue, porque eu achei o máximo. Sério? A gente GO desde pequena. A gente estava conversando sobre isso em casa, sobre pessoas que... eu tive esse acesso com a minha mãe, e mesmo assim fui posta em xeque. E aí as meninas que moram com o pai, com o avô... Exatamente. Sabe? Exatamente. Então, assim...
Não existe uma formação específica para isso, em termos, né, de ginecologia, mas é de você começar a querer pensar no outro como sendo um indivíduo peculiar e respeitando o espaço dele. Então, por exemplo, é muito comum que as meninas que menstruam pela primeira vez sejam expostas para a família inteira. A fulana virou mocinha e pronto, todo mundo começa a questionar de uma coisa extremamente íntima. Você pede segredo e eles vão lá e falam para todo mundo, uma reunião ali. Exatamente. Não sei qual que é o... Pois é, a grande questão a gente precisa respeitar a individualidade do outro, independente se ele é uma criança, um adulto, uma pessoa típica ou uma pessoa atípica, né? Então, assim, quem tem que sinalizar as coisas para você é o outro, não você inferir determinadas questões. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com ginecologia de adolescente, o que tem de super diferente? Nada, gente. É menarca, aquilo que a gente estuda na faculdade. Menarca, ciclo hormonal, prevenção de gravidez, aquilo que a gente já sabe. Porém, quem é essa pessoa com quem eu estou conversando ali? Um adolescente é uma pessoa que já vem tentando se entender. Se a própria pessoa está tentando se entender, como que eu vou poder entender algo por ela, né? Então, assim, hoje a gente tem coisas mais atuais, por exemplo, para gerir menstruação. É uma coisa que eu falo muito, porque eu, Caroline, acho bacana para as meninas a questão da calcinha menstrual, por exemplo. Isso não é o mais comum, não vazar. Não, isso, gente, vocês não estão entendendo. Isso foi revolucionário na minha vida. Exatamente. Sim. Porque eu não sei se eu já te falei isso. Eu não vou falar isso na frente de todo mundo, no Brasil vai, inteiro. já começou, vai ter que falar. Tá. E tem um detalhe também, que na nossa época, assim, a gente não tinha tanto acesso à informação como hoje. A gente não tinha tutorial, não existia calcinha menstrual, não dava para entrar no YouTube. Mas o que acontece ver, né? é que muitas vezes os pais e os cuidadores não entendem que essa população que está vindo agora, adolescente, tem esse acesso. Então, às vezes, as pessoas resistem um pouco a isso. A não falar, querem não falar de sexualidade, não falar de temas íntimos, com a ideia de que aquilo possa estimular a adolescente a iniciar a vida sexual, o que a gente sabe que, enfim, não tem absolutamente nada a ver. Né? Conta a história. Conta a sua história aí. Não, eu ia falar porque eu sempre tive muita dificuldade pra usar absorvente. Eu tava falando com a Mari, então assim, eu saía, eu faltava da aula, então eu ficava uma semana sem ir pra faculdade, ficava sem ir pra escola, ou tava trabalhando, eu ia pra casa, porque eu tenho sensibilidade, eu não consigo usar. Ai, gente, eu não acredito que eu tô falando isso. Mas isso é muito importante, Carol, porque é exatamente isso, assim, por exemplo, você tem uma mãe atípica que aprendeu com a mãe dela a colocar o absorvente, como foi no caso dela. Viu a mãe colocando, ensinou, tá tudo ótimo, mas para você não foi assim. E aí, o que a gente faz quando não é assim? Então, por exemplo, meninas autistas, às vezes, não verbais ou de níveis de suporte mais altos, por exemplo, se incomodam com o sangue. A coisa sangue. Negócio, né? Por quê? Porque sangrar é uma coisa assustadora. Sim. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que menstruou as primeiras vezes e a mãe foi ao consultório porque ela passava o sangramento na parede. Nossa. Porque ela ficava... É uma crise. Assim como você quase desencadeou uma crise por conta de um delineador, você imagina um sangramento vindo do seu corpo para uma menina que às vezes é não verbal, que não consegue explicar o que ela está sentindo, e ela vai ter muitas vezes... tudo que todo mundo tem, TPM, alteração de humor. Não né? é só o Enfim, sangue, né? Não é só o sangue. É a cólica, dor de cabeça, que muitas vezes ela não consegue sinalizar. Ela tinha déficit cognitivo também? Tinha. Sem contar então, que você imagina isso... não, pode falar. Não, era isso que eu ia falar. Não, eu ia falar só que o absorvente em si é um negócio que incomoda. Exatamente. Não sei se incomoda todo mundo, né? Mas incomoda. E às vezes são questões pequenas, por exemplo. A calcinha menstrual, por exemplo, ela facilita muito as angústias de quem vai para a escola, de quem vai para... praticar um esporte sobre isso. São pequenas ações que tornam a vida da pessoa muito mais confortável diante daquilo. Exato. Claro que em situações extremas, essa paciente, por exemplo, a gente bloqueou o ciclo menstrual. Porque a família não conseguia gerenciar isso de uma forma adequada. Então, tem condutas que elas acabam sendo tomadas diante de circunstâncias. Nem sempre você vai... por que eu estou suspendendo a menstruação de uma menina que acabou de menstruar? Porque isso não é viável para ela
na rotina dela neste momento. Então, se a gente avança na questão do suporte, se ela consegue sinalizar, já existem meninas, às vezes, não verbais que conseguem sinalizar quando estão sentindo alguma coisa. Então, isso é muito peculiar daquela pessoa. É importante essa atenção individualizada por conta disso. E é importante falar disso, porque se você botar no Google aí, não tem essa informação em lugar nenhum. Não tem, ó. E assim... Não existe. Você bota, tipo, vamos falar de autismo em meninas. Aí vai ter a prevalência, quantos por cento, que é difícil ser diagnosticada, que a maioria das meninas são nível 1. Vai ter, tipo, várias coisas assim, mas não vai ter assuntos tão específicos. Exatamente. E a minha preocupação são essas mães no futuro, são essas crianças, essas meninas no futuro. Por exemplo, quando que a mãe deve começar a iniciar deve levar a menina autista ou a menina pro ginecólogo? Com qual idade? Se não existe nenhuma demanda específica, no mínimo quando começarem os primeiros sinais de desenvolvimento puberal, né? Então, assim, mamas, pelinhos. Por quê? Às vezes, algumas crianças têm demandas específicas. Então, crianças, às vezes, de 2, 3 anos de idade, tem um corrimento, tem os pequenos lábios colados, né? Que a gente chama de sinéquia de pequenos lábios, que pode atrapalhar a urina, enfim. Aí são demandas específicas. Mas, para uma criança que, né, veio desenvolvendo, tudo, né, não teve nenhuma demanda, pelo menos quando começarem os sinais de desenvolvimento sexual secundário. Mas aí, como que ela vai falar? A gente vai no GO, porque assim, gente, eu acho uma coisa muito, pra mim, é uma coisa muito invasiva. Eu acho que as pessoas não sabem isso da relação dos primeiros sinais. Eu vou falar, GO e dentista. Eu sou dentista, formada de formação. Então, assim, GO e dentista, gente, pra mim é... Essa aqui é a questão. Isso é muito individual, né, Carol? Vou te falar que, assim, a esmagadora maioria das minhas pacientes senta na minha frente querendo ir embora, correndo. Está ali obrigada, porque a mãe obrigou a trazer. Então, assim, primeiro, levar um profissional que tem hábito de lidar com esse tipo de peculiaridade. Porque na consulta ginecológica, a gente consegue imprimir alguns traumas se a gente não tomar cuidado, principalmente na primeira, né? Então, assim, a primeira consulta ginecológica para qualquer mulher já é impactante, né? Porque você vai ter uma exposição a qual você não está acostumada, né? Ainda mais para alguém que tem alguma peculiaridade. Seja por conta do autismo, por exemplo, nos níveis de sensibilidade, nos níveis de suporte, seja uma menina adolescente que está se reconhecendo dentro da população LGBT, né? Então, a gente tem todas essas questões. Então, assim, mães, né? Mães e cuidadores. O que você vai falar para sua filha, Depende. Se ela tem um entendimento de que aquilo é importante, a gente pode falar que vai no ginecologista. E o profissional que tem que saber conduzir. Quem conduz isso é o profissional. Não é da mãe ali, a preocupação não é da mãe, né? Não deveria ser. É que eu achei assim, por exemplo, quando eu trabalhava com crianças, dentro do necessidade de suporte, eu tinha uma mãe que eu aprendi muito com ela. Ela fotografava o consultório. E aí ela mostrava, a filha dela era autista nível 2, eu nem sabia que eu era autista e eu atendia autista. E ela fotografava o consultório e aí sempre que iria, por exemplo, ela é na quinta. Aí na terça-feira ela já começava a mostrar. Então, tipo, ia tendo uma dessensibilização para quando a criança fosse. Porque é muito fácil a gente falar sobre ir ao ginecologista para uma menina que é nível 1 com altas habilidades. Sim. Mas como preparar uma criança, por exemplo, uma menina de 12, 13 anos para ir no GO com nível de suporte 3, e aí se ela tiver uma crise lá durante... nesse caso, a gente não precisa nem entrar no mérito de que é um ginecologista. Qualquer médico, né? Então, assim, qualquer médico ou qualquer situação estressora, né? Você vai antecipar um pouco, porque isso para o autismo é muito importante. Para o autista é muito importante. Que a gente planeje, né? E que mostre para ele quais são as programações. Então, a mesma coisa acontece quando você vai a primeira vez no profissional.
Quem está do lado de cá, recebendo o paciente, é a mesma coisa. Eu vou ter que fazer alguns combinados. Só que tem alguns... Eu estou vendo a pessoa pela primeira vez. Como é que eu vou fazer combinados ali? Então, muitas vezes, a gente não consegue examinar essa criança ou adolescente de primeira vez e tá tudo bem. Tirando situações que sejam extremas. Então, assim, não. Ela tá com uma dor absurda. Eu preciso examinar essa pessoa de qualquer forma. Fora isso, é uma consulta eletiva. Você vai uma, vai duas, vai três, vai... Até eu conseguir. Até conseguir, exatamente. Até de sensibilizar. Até para que a pessoa possa ter uma confiança no que eu estou fazendo. Né? Porque a tendência, como a gente está falando de questões íntimas, é de sempre haver uma resistência. E isso não é só para meninas autistas. Isso é para qualquer adolescente. Então, assim, há meninas que chegam no meu consultório e que tá tudo ótimo. Elas vão brincar, vão conversar e quando são adolescentes vão se abrir maravilhosamente bem e outras não. Então, assim, essa capacidade de acesso, ela é do profissional. A família, ela vai ter que contextualizar de acordo com a sua criança, a sua adolescente. Depende do quanto que aquela criança consegue entender. E as famílias têm estratégias, Carol. A gente faz muito isso enquanto cuidador. Método tentativa-erro. Deixa eu ver se assim funciona. Não funcionou. Deixa eu ver se assim funciona. Então, vou mostrar foto. Funcionou? Não funcionou. Vou passar na frente do consultório. Funcionou? Entendeu? Entendi. A gente testa muito, porque às vezes aquilo que funcionou para você não vai funcionar para uma outra menina. Aquilo da especificidade, exatamente. Né? A questão toda é entender que hoje o cuidado tem que se adaptar à pessoa. E não o contrário. Na verdade, isso sempre deveria ter sido assim, né? A gente está falando o óbvio, né? Mas, assim, existem coisas óbvias que precisam ser ditas. Que precisam ser ditas. Então, assim, não é a pessoa autista, a família atípica que precisa se adaptar ao hospital ou ao médico que vai consultar. É o contrário, né? A pessoa que está prestando o atendimento, ela tem que entender qual é a necessidade de saúde de quem está na frente dela. O que deveria acontecer em qualquer serviço. Exatamente. Que não é. O SUS oferece isso, né? O SUS oferece diretrizes isso, lá, né? sim. Universalidade. Nós estamos falando de um conceito básico do SUS. Exato. Né? Especificidade. Exatamente. Então, assim, quando a gente está falando de equidade, que é diferente de igualdade, esse é um conceito do SUS que é muito robusto, de oferecer à pessoa aquilo que ela precisa na medida que ela precisa. Né? Tem até uma imagem, depois a gente pede para eles colocar os bonequinhos tentando olhar, depois a gente acha para a edição botar na tela. Essa imagem é clássica, né? Que são os bichinhos tentando ver o muro, aí tem uma girafa com um pescoço enorme, né? Depois a edição bota para nós. Que é exatamente isso, é promover para que as pessoas tenham pelo menos o mesmo ponto de partida. Para que elas saiam de uma posição parecida e aí sim que elas possam vir crescendo diante daquilo, mas não faz nem sentido eu querer que uma criança, independente dela ser típica ou atípica, ainda mais uma atípica, como que eu vou querer que ela se adeque ao que eu quero fazer? Isso não vai acontecer. Exatamente. Então, assim, quando a gente tem uma necessidade de exame que é premente, então, por exemplo, você está num pronto atendimento e tal, e a família chegou com uma criança atípica, por exemplo, com um sangramento genital. Ou seja, se a criança está com um sangramento genital e não é uma menarca, a princípio, ela não menstrua ou não tem sinais de que estaria menstruando, eu preciso saber por que ela está sangrando. Então, esse é um exame que demanda ser feito na hora. Você tocou num assunto que eu acho até muito importante, até porque muitas meninas, né, com déficit cognitivo, que não consegue chegar em casa, então agora vamos tocar num assunto sério, meio tabu, assim, né? Imagina se essa menina tá sofrendo algum tipo de... Como que eu falo? Abuso. De abuso mesmo, né? Exatamente. Como que os pais, como que a mãe... Gente, essa é uma preocupação muito grande minha em relação a essas crianças. Né? Porque se acontece com meninas, a gente vê aí na mídia, sem déficit cognitivo, sem autismo, então imagina quanto isso pode ser recorrente para garotas, e aí como? E aí, exatamente. Então, o que acontece? Nesse sentido, quando você... A coisa mais importante para a gente fazer é informar. Então, o tempo inteiro que você... Depende do nível de suporte da pessoa, né? Falar o tempo inteiro sobre proteção de partes íntimas, né? Que a gente fala muito com meninas mesmo não atípicas, né?
que partes íntimas são pessoais, que ninguém pode tocar, que ninguém pode encostar, né? Enfim. E nem mostrar partes íntimas para você, enfim, conversando com aquela criança. A gente trabalha nisso, Carol, uma coisa que a gente chama de política de redução de dano. Nem sempre a gente consegue abarcar tudo que seria o melhor dos mundos. Então, a gente vai dentro da redução de dano, né? Dependendo da capacidade de compreensão, pode ser uma coisa bem básica, tipo, aqui não, né? Nesse sentido. Ou uma coisa mais elaborada, dependendo do nível de suporte, que é explicar para a menina realmente, né, que aquela região é uma região íntima, que sim, ela pode tocar ela, e que ninguém mais pode tocar sem autorização dela, nem médico, nem pais, nem cuidadores, nem ninguém. Então, é importante para a sua criança que você sustente aquilo que você fala, né? Então, se você fala que ninguém pode tocar no genital dela sem autorização dela e do nada você resolve, por exemplo, numa situação que eu estava contando, a criança sangrou, ou a adolescente sangrou, né? Teve um sangramento, foi levado ao pronto atendimento. Como que eu, médica, posso examinar o genital dessa menina sem o consentimento dela? De forma nenhuma, nem sendo médica. Ninguém tem esse poder. Então, nessas circunstâncias, por exemplo, de uma situação de urgência e emergência, o que você faz para examinar essa pessoa? Seda. Você vai anestesiar. Okay? Com o consentimento dos cuidadores. Essa é a questão. Né? Isso se a gente estiver falando de uma pessoa menor. Tá. Se a gente está falando de uma pessoa maior, aí depende da capacidade cognitiva que ela tem, né? De tomar esse tipo de decisão. Então, isso vai, por exemplo, há autistas que, por exemplo, nível 3 de suporte não verbal, que às vezes não serão capazes juridicamente de tomar esse tipo de decisão. Então, é sempre com o cuidador, né? Com quem é o responsável. Agora, para pessoas e meninas que tenham a capacidade desse entendimento, mesmo que não seja total, né? O que a gente faz? Redução de dano. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma paciente que é filha de uma médica, inclusive, é uma médica mais velha, e a menina adolescente. Então, é uma mulher que foi mãe, né, mais tardiamente, e a menina adolescente. E ela tem muita dificuldade, a mãe, de entender essa limitação da filha, né? Só que a filha é nível 2 de suporte, tá namorando. Que legal. E aí, sentou na minha frente e falou assim, eu quero transar. E aí, desse jeito, na assim? frente da mãe? Desse jeito, assim, mandou essa... Gente, autista transa, tá? Autista transa, gente. Verdade. E aí, o que acontece? Dentro dessa e outro detalhe, olha como que as coisas são complexas, né? Essa menina não sabe do diagnóstico dela. Não sabe? Não. E ela tem quantos anos? 16. Tinha. Tá. 16, 15. Mas os pais sabiam. Por quê? Sim. Por causa disso. Porque os pais quiseram protegê-la do diagnóstico. Como que isso pode ser feito? Você tá aqui, pode falar disso, né, Carol? Diagnóstico é libertador. Exato. Diagnóstico é uma coisa que justifica coisas que antes eram injustificáveis. Então, para a pessoa que recebe o diagnóstico, é extremamente confortante entender que determinada atitude ou que... Por que o rímel, que o delineador causa tanto estresse na minha vida? Mas eu tenho uma frase que eu falo assim, eu acho que todo mundo tem o direito de saber quem é. Isso então, é muito assim, bacana. Eu sempre fui a estranha, né? Então, por exemplo, esses episódios de menstruação. Ai, gente, eu não acredito, tô falando isso, mas tá. De novo, né? De novo. Por exemplo, eu ia atender quando eu era dentista e aí eu manchava jaleco. Então, assim, eu ficava morrendo de vergonha, eu entrava pro banheiro, arrancava, tipo, o sapato, ficava lá tendo crise. Minha mãe sempre brigou comigo. O lençol tá sujo, o lençol não sei o quê, tuas roupas... Não. Então, tipo assim, imagina quantas eu fui passando na vida por ter essa dificuldade, por ter essa limitação, até descobrir que existia a calcinha, assim. Então, assim, gente, é um assunto que precisa ser abordado, que é chato, é um assim, tabu, você mas... pensa, a sua mãe não conseguiu ter esse entendimento à época, até porque você não tinha diagnóstico, porque a gente está falando de muitos anos atrás, Sim. E a gente não consegue olhar para aquela pessoa de verdade e pensar assim, gente, o que eu posso fazer para melhorar a vida dela?
né? Então, assim, essa menina que chegou, por exemplo, falando de uma questão de sexualidade de forma totalmente aberta. Quero transar, e de uma forma muito... Até por conta da questão do autismo e da literalidade, ela não teve nenhum tipo de pudor em falar comigo. Quero transar, quero assim, quero assado. E a mãe do lado, chocada... Falando assim, meu Deus, o que eu vou... Aí ela olhou pra mim e falou, Caroline, o que eu vou... Eu falei, então, vamos lá, gente, olha só, a gente vai conversar na medida que for possível, né? Nós vamos explicar pra ela que partes não podem ser tocadas sem que ela queira, porque uma coisa é a menina querer ter uma atividade sexual, mas durante o relacionamento a gente sabe também que podem surgir abusos. Então, é reforçar essa menina de que ela tem suporte, de que o médico vai estar do lado dela, de que a família vai estar do lado dela, e aí é redução de dano. Contracepção, testagem seriada. Ah, não consegue usar preservativo. Gente, você não conseguiu usar absorvente. Já parou para pensar que a mulher pode não conseguir usar preservativo? Sim. Que o menino, o cara autista, pode não conseguir usar preservativo? Então, assim, é o que a gente fala o tempo inteiro em termos de prevenção, mas não é a única coisa que existe. Exato. Existe PrEP, existe PEP para HIV. Está saindo um estudo grandão agora com doxiciclina para prevenção de sífilis. Sério? Tipo Legal. PrEP para HIV. Doxi é... O estudo chama Doxi, se não me engano. Sério? É usado para giardia, não é? Para giardia, mas na GO, Ruba Carolina, a gente usa muito para doença inflamatória pélvica. Tá. Entendeu? Então, sífilis, clamídia gonococo, ele pega, assim, a doxiciclina tem um espectro amplo, não pega tudo, né? Normalmente, quando a gente está falando das ISTs, a gente acaba tendo que fazer algum tipo de associação. Mas aí, nesse caso, a gente não está falando de tratamento, a gente está falando de prevenção. Então, por exemplo, eu não vou saber te falar, porque eu não li o estudo ainda e ele não saiu. Eu só vi os como se fossem umas chamadas, né, do estudo. Então, não sei te falar detalhes. Mas, por exemplo, você vai ter uma relação sexual que você programou, que vai ser ali, né, amanhã, vou sair com carinha amanhã. E aí você tem PrEP para HIV, você vai ter Doxi para a grande maioria das doenças, né, principalmente para sífilis, né? Mas para outras doenças bacterianas. Enfim, isso chama redução de dano. Tipo uma profilaxia, assim, né? Resolve tudo? Não, né? Resolve. Mas que, na verdade, a gente sabe que camisinha também não vai resolver. Exatamente. Seria o ideal? Seria o ideal. Então, aí que tá. Você vai olhar para aquela pessoa que está na sua frente e vai conversar com ela sobre a programação de cuidados dela. E que as pessoas têm que entender que nem sempre vai ser igual e nem sempre vai ser o mundo perfeito, né? Ah, não tem jeito. Por exemplo, essa pessoa, essa paciente, eu também tenho uma paciente assim, que não é autista, mas ela tem borderline, personalidade borderline. Então, ela tem impulso sexual com pessoas desconhecidas. Né? Então, assim, ela simplesmente sai, fala que vai fazer uma coisa, ou vai se programando mesmo, mas no meio do caminho ela resolve ter uma relação sexual com uma pessoa aleatória. Isso é bem característico de border, né? É muito comum. É muito comum. E aí, o que a gente faz com isso? Adianta eu virar e dar lição de moral para a pessoa? Não adianta. Entende? Então, assim, a gente tem que ser efetivo naquilo que a gente está fazendo. Então, quando a gente fala de redução de dano, é isso. O que é possível eu fazer para aquela pessoa? Vou usar uma profilaxia, vou usar uma doxy e outra, inclusive algumas condutas off-label. Por exemplo, bloquear um ciclo menstrual de uma menina que teve 2, 3 menstruações é uma coisa que não se deve fazer. A gente estava comentando sobre isso, né? Não se deve fazer. Porque tem o Implanon, por exemplo. E aí ela me perguntou como é que seria isso de... É um adolescente que começou ali, daí é muito hormônio. Como é que eu vou... Porque... Pois é. Eu botei Implanon, eu vi que a Raquel, né, que é autista também, e a Raquel botou, e aí eu falei, vou pôr também. E daí eu fiquei instável emocionalmente, assim, né? Gente, eu tive picos, assim, eu achei que foi... Meu Deus, foi... E é por isso, assim, o Implanon, ele tem um hormônio que é uma progesterona, é um hormônio de segunda fase de ciclo. Gente, mulher é um bicho muito complicado. A gente tem hormônios que oscilam de uma forma intensa num ciclo, em 30 dias, né? Então, assim,
esse hormônio do Implanon é um hormônio de segunda fase de ciclo, que é aquela fase pós-ovulatória, que a gente já tem sintoma de TPM, já fica um pouco mais inchada, já tem alterações de pele, tererê e tororó. A pior parte. Pois é. Só que o que acontece é que, na maioria dos casos, o corpo acostuma. Vai passando um tempo de uso do método, né? Qualquer progesterona, seja o Implanon, seja o Mirena, seja a Cailina, que são todos os que a base, né? Ou o oral, por via oral, que também existe, né? Mas, por exemplo, eu nunca consegui tomar anticoncepção oral. Eu também mal. Não. Tomava e é isso. Você, Carol, quem é você? Com quem você transa? Com que frequência? Você transa com homens, mulheres, com os dois? O que para você é impossível de fazer? O que não é? Então, hoje a gente tem muito esse conceito de individualização do cuidado. Então, por exemplo, para você, Carol, dentro da questão do Implanon que você colocou, a gente tem uma possibilidade de instabilidade emocional por causa do tipo de hormônio, sim, porém não tem a possibilidade de náuseas e vômitos igual tinha com o combinado, sim, né? Não tem que lembrar de tomar o remédio todo dia. O que já é um... No mesmo horário. No mesmo horário. O que já é um saco, porque, por exemplo, eu tomo alguns medicamentos. Exatamente. E não são todos autistas que tomam medicação, mas eu tomo alguns. Então, imagina, mais medicação ali e tal. Exatamente. Sendo que, se você esquece, por exemplo, uma medicação do seu controle, né, do autismo, um estabilizador de humor, o que vai acontecer? No dia seguinte você vai estar piorzinha. Aí depois você lembra de tomar de novo. Só que com contracepção não é assim. Não é assim, né? Não é assim. Então, um comprimido pode ser esquecido, pode ser suficiente para invalidar toda a contracepção que foi feita até ali. Não tem essas trocas de medicamento? Muita gente, muita amiga meu, eu nasci na troca de anticoncepção da minha mãe. Então, quando a gente fala de método contraceptivo para redução de dano, adolescente, população borderline, por exemplo, que não tem, né, a gente não, às vezes não pode. O Legal Implanon, você ter falado isso, eu não sabia. Eu nunca tinha parado para associar essa questão do border. Exatamente. A gente sabe que existe, mas a gente esquece que é uma das características principais. É uma das características principais, né? Então, que é a impulsividade. Exato. Com relação a tudo, mas em relação às questões sexuais é muito, muito importante. Sim. Então, assim, o Implanon, por exemplo, é um método que é um método mais seguro do que uma laqueadura de trompas, reversível e que não demanda nenhum tipo de controle. Então, quando eu estou falando de uma adolescente, por exemplo, às vezes a gente vai pensando na contracepção. Eu não preciso fazer nenhum tipo de exame, nada para poder colocar um Implanon. Ai, gente, e não sério. É dolorido, né? E assim, não é invasivo. Não é invasivo. Tipo assim, o que eu achei muito legal. A gente combinou, fui lá, ela anestesiou, a interna tava junto. A interna acompanhou para mim, foi bem tranquilo. Super tranquilo. Agora, se fosse o DIU. Agora, pensa comigo. E se você não estabiliza o humor? Nós vamos ter que repensar, concorda? Aí lá vamos nós de novo. E isso acontece durante a vida da mulher, né? Porque talvez o que fizesse sentido para você com 15 anos de idade não faça sentido aos 30. Então, isso é uma coisa dinâmica que a gente vai conversando, vai mudando. Usei... E outra, tem que ser sinalizado antes de instituir o método. Então, usei o Implanon, tive alteração de humor por causa do tipo de substância. Isso não é um problema do Implanon. Pode acontecer comigo, pode não acontecer com você. Agora, é possível, assim como contracepção combinada, os comprimidos que têm 2 hormônios, podem dar náusea. Enjoo é um sintoma muito comum. Então, assim, se aconteceu, a gente vai ter que... O que a gente faz com essa informação? Você tolera, você não tolera, você não gosta de... O que a gente vai fazer com isso? Entendeu? Entendi. Então, muitas vezes, eu vou ter que abrir mão de uma questão em função de outra. Se você hoje tem uma instabilidade de humor grande por conta do Implanon, isso para você é muito ruim. Porque a gente já tem instabilidade de humor por conta do autismo. Se eu estou dando uma coisa que piora, eu estou fazendo... Né? Mal. Nossa, total. Eu dei uma decaída, assim. Mas deu uma melhorada já. Não, melhorou. E que é isso, tem pouco tempo. Então, qual que é esse limite? Quando eu falei das questões off-label, né? Por exemplo, a menina lá acabou de menstruar. Ela vai ter relação sexual. A minha questão chave inicial ela não pode engravidar sem querer. E doença. São os 2 focos principais. Então, a gente começa por aí. E aí a gente vai adequando para que aquilo seja melhor para o momento de vida dela naquele momento. E isso é tão, assim, tão tabu falar disso, porque
A gente tá falando, olha que coisa delicada, a galera vai, não cancelem a gente, mas é que é algo que precisa ser dito. São minorias, autistas, sexualidade. Nossa, então é um tema, assim, pesado, é forte, mas, gente, se a gente que tá aqui... A gente conversou isso ontem, né, Carol? Ontem não, hoje de manhã. Na hora que a gente estava discutindo, porque, assim, a gente pode, às vezes, estar falando da minoria, né? Que é, às vezes, uma pessoa autista que se identificou, por exemplo, como trans. Que é muito comum dentro do Ou é espectro. uma pessoa, uma autista preta, de periferia, que tem outro cenário, outra realidade. Então, assim, a gente precisa olhar essas peculiaridades e olhar essa pessoa como um indivíduo global, né? Inclusive para tomar condutas, que às vezes a gente pensa assim, onde que está o protocolo de que a gente vai suspender a menstruação de uma menina que está passando sangue na parede? Não vai estar lá né? no protocolo da Febrasgo, que é a Federação Brasileira, né, de Ginecologia e Obstetrícia. Né? Para meninas autistas que passam sangue na parede. Item 1, você pode usar isso. Item 2, não vai ter isso escrito no tratado. Não vai ter isso escrito no tratado. Para pessoas borderline que têm relações sexuais com desconhecidos. Não tem isso. Né? E questão de saúde pública, né? É questão de saúde pública. Então, quando a gente está falando, essa política de redução de dano na medicina, ela é uma coisa definida, ela é uma coisa posta e que tem que ser vista hoje como sendo uma conduta humana diante dos seus pacientes. Porque a gente aprende as coisas de uma forma muito dura na faculdade. Vocês estão na faculdade agora, né? São 2 estudantes de medicina e vão passar por isso, né? Vocês vão ver isso, vocês vão ver cirurgias. Então, assim, a gente abre barriga como quem estivesse montando um Playmobil, né? Ali, um Lego. Só que quando a gente está falando dessas questões, a coisa não pode ser engessada desse jeito. Você falou essa questão do Playmobil? Playmobil. Gente, tem hora Isso que eu não consigo falar velho. algumas coisas. Playmobil, tá? Às vezes eu tenho dificuldade. Mas você falou isso de tipo, seu Lego. Muitas vezes a gente vai pra cirurgia, não é o nome do paciente, né? A esterectomia. A esterectomia, o a tumor. apendicite, vou operar o apendicite, não é o seu João. Exatamente. E, Carol, assim, isso também tem seu lugar. Não desta forma, né? Mas, por exemplo, a visão de um cirurgião, ela é realmente diferente da visão de um clínico, sim. Né? Então, assim, muitas vezes... E aí, também respeitar a peculiaridade de quem está atendendo. Você se respeitar na sua própria peculiaridade e não fazer coisas que te agridem enquanto profissional. Então, para a gente operar alguém, você precisa ter um mínimo de frieza, né? Para você conseguir tomar uma conduta diante daquilo ali, conseguir efetivar uma cirurgia realmente, né? Que está sangrando, que a pessoa está respirando, a pessoa está viva. Mas, ao mesmo tempo, você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo ali, tecnicamente. Por isso que é muito importante ter o diagnóstico. Olha como que isso faz uma diferença danada, por exemplo. Eu tenho essa parte mais fria, assim. Então, imagina eu ali sendo psiquiatra, em ter que ouvir um paciente, ter que ficar calma. E eu não sei lidar comigo, gente. Imagina eu lidar com o outro. É isso. Mas, assim, por outro lado, eu consigo agir. E você é uma médica ruim porque você não consegue entender a subjetividade do outro? Claro que não. Não. Existe esse ponto, né? Então, assim, se eu estou hoje atuando, vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma neurocirurgia, tem que ser extremamente preciso. Posso não ser a pessoa mais acolhedora ou a pessoa que entende, que vai conseguir, né, acolher aquela pessoa que está com tumor, às vezes. A família ali, né, falar com o paciente. Mas e tal. você é a pessoa técnica, entendeu? Então, assim, da mesma forma... Usar as nossas peculiaridades para Exatamente, Carol, exatamente. A conversa que a gente teve no táxi. Tem coisas que são muito essenciais para você. Então, por exemplo, você vai fazer vai fazer neurocirurgia... você vai ter que controlar seu xixi no meio da cirurgia. Não é que mas isso eu já fui treinada a vida inteira, gente. Olha, eu nasci pra ser neurocirurgia. A vida inteira eu não fazia xixi na escola, porque eu não fazia xixi fora de casa. Inclusive, eu tô começando a ir no banheiro agora, na faculdade. Foi mas não vai, né? Uma ou duas vezes. Nem usa o banheiro. É que não pode ter gente.
no banheiro, e também tem que ser o banheiro que eu quero. E tem um... Mas enfim, ó, a vida inteira eu não ia no banheiro, fora de casa. Quando a gente se mudou, ela não ia, ela esperava eu sair de casa pra ela usar o banheiro, xixi, sabe? Sério, eu poderia ter tido uma cistite, né? Pois é. E aí, a pessoa que fosse... Aí, ó, outro tema. Exatamente. E assim, por que é interessante a gente entender essa questão das peculiaridades, tanto de quem é atendido quanto de quem atende? Porque a gente também esquece que o médico é um ser humano. É verdade. E muitas vezes a gente demanda coisas do médico que ele nem sempre pode oferecer. Sim. Então, por exemplo, diagnóstico é uma coisa libertadora em todos os sentidos. Sim. Por quê? Porque eu vou me consultar com a Carol e a Carol é uma médica autista. Então, assim, talvez a Carol não me abrace de uma forma super apertada ou converse comigo muito, mas a Carol vai ter a peculiaridade dela enquanto médica. É isso. Sim, usar a favor, né? Tipo, exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente... E na faculdade, eu acho que a gente passa muito por isso, né? Por se questionar se somos ou não somos bons profissionais, porque a gente vai passando em uma clínica atrás da outra. Tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta. E o tempo inteiro se questionando se você é ou não é uma boa profissional. Se você se respeita as coisas que você acredita... O seu trabalho vai refletir isso. E entender os seus limites. O que eu penso, assim, foi uma virada de chave no meu diagnóstico. Eu não conseguia entender os meus limites. E aí eu tentava porque eu olhava pro lado e tava todo mundo conseguia. Então eu vou tentar até eu conseguir. E aí eu não conseguia, eu me frustrava, ficava pior, eu sofria. E então, assim, foi um caos. Então, a partir do momento que eu consegui enxergar que eu não posso fazer GO, por exemplo. E eu não posso ser neurocirurgiã, porque eu odeio cirurgia. E pronto. E tá tudo bem. Exato. E tá tudo bem. E isso é legal de você ter falado do profissional, porque muitas vezes o profissional que tá ali atrás, ele é um autista. Exatamente. As às vezes sem diagnóstico. Às vezes, o que tem muito, gente. Vocês não têm. Todo dia eu ouço na faculdade professor falando pra mim, você é autista? Eu acho que eu também sou. Não vou dar nomes, mas assim, todos os dias eu ouço um ou outro. Sim. Tá. Me perdi. Por que eu tô chegando nesse assunto? Por conta da questão do... Ficar comparando, né? De ficar se comparando, né? Porque, assim, a gente, enquanto profissional, vai estar sempre olhando para um outro colega e, às vezes, pensando assim, nossa, mas eu podia... Fulano faz alguma coisa tão bem. Sim. Só que, assim, você faz N outras coisas muito bem. Eu passei por isso na faculdade, agora, de medicina. Eu só vou interromper. Só uma coisa. Isso que você está falando de comparação, isso me lembrou. Eu deixei muitas vezes de postar as coisas. Eu postava muito sobre a minha vida. Então, eu acabei deixando de postar um pouco. Porque eu percebi que muitas mães acabavam comparando do tipo assim... Carol, enquanto pessoa autista, entrou na faculdade de medicina... E tá vivendo lá com a amiga dela, mora sozinha, longe dos pais. E meu filho não consegue isso. E aí gera uma frustração. Então, eu comecei a sentir meio que eu estava invadindo os outros pais, assim, sabe? E aí começou, porque até então eu nunca tinha parado para olhar pro outro. Então, a gente tá tendo essa conversa aqui. Quantas mães nível 3 de suporte estão olhando? Então, estão assistindo e quantas mães aqui é a realidade da criança que passa a menstruação na parede? Gente, verdade. Isso, tipo... E nem sempre chega no consultório essa nem sempre chega no consultório. Nem todo mundo tem acesso. Exatamente. Ou então tem acesso e tem vergonha. Também tem tipo assim, às vezes a mãe, como que eu vou chegar lá no consultório? Ué, gente, eu tô falando aqui pra vocês que eu tinha vergonha. Não, e certamente você tinha vergonha de N coisas que aconteciam. Não precisa ser uma coisa assim tão chamativa, né? Pode ser uma coisa pequena, de às vezes, eu não consigo, sei lá, calçar a meia e depois o tênis. Eu tenho que calçar a meia e o tênis num pé, a meia e o tênis no outro pé. Às vezes é uma coisa muito pequena. Mas é sobre isso. Se a gente não tem diagnóstico e se compara, né? O que a gente está aqui fazendo é mostrando que existem peculiaridades e que elas podem ser abordadas independente de quais sejam, né? Porque eu acho que a grande questão é você pensar assim, poxa, eu estou vendo ali a Carol fazendo um curso de medicina e o meu autista nível 3 talvez não seja capaz de fazer isso. O meu filho, por exemplo, o Theo gosta de ficar em casa. Eu queria muito que ele tivesse vindo comigo, mas eu tenho certeza que ele não ia ficar aqui. Porque ele gosta de ficar em casa, ele não gosta de aparecer. Então, assim, ele não vai ser médico. Eu não tenho esse sonho para ele. Na verdade, graças a Deus, eu quero que ele seja
feliz e funcional dentro da vida dele. Mas, ó, você tocou num assunto, por exemplo, o sonho da minha mãe... Minha mãe não vai assistir esse podcast. Mas, assim, o sonho dela era que eu casasse. Tipo, então, minha mãe nunca quis que eu fosse médica, que eu estudasse, tal. Então, assim, imagina pra ela. Eu nunca vou ser a menina igual a filha dela, a minha outra irmã, de casar e ter uma família. Não, eu sou a menina que gosta de estudar, que tô na segunda graduação, quero fazer outra ainda, e não sei o quê. Então, assim, a minha mãe é, teoricamente, frustrada nesse sentido. Então, é essa questão, essa responsabilidade que eu tento... Que, na verdade, Carol, os pais, eles não têm que imprimir nenhum tipo de expectativa nos seus filhos. Eu tava pensando nisso agora. Independente de quem eles sejam. É difícil, não? É difícil. É uma responsabilidade muito grande pro filho também, né? Tem que atender a expectativa do pai. E se a gente aplica a expectativa para os nossos amigos, qualquer relação que a gente tem, imagina os pais ali, Filhos não devem nada aos pais. Sim. Isso é um caminho que a nossa sociedade vai ter que aprender. De que o outro tem o destino dele e ele que vai fazer isso da forma que ele quiser. Quando você opta, né, em ter um filho, e aí eu estou falando como mãe, não como profissional, nem como mãe de autista, como mãe. Quando você resolve ter um filho, que você entra no mundo da maternidade, você tem que entender que você simplesmente perdeu o controle daquilo ali. Entendeu? Você está colocando um ser humano no universo e você simplesmente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, você tem que educá-lo, se essa foi a sua opção em ter o filho, ou se aconteceu de uma forma... Enfim, aquela pessoa ela tem que entender apenas que ela pode contar com você para tudo. Por isso que é importante, aproveitando o gancho, por isso que é importante a consulta professora de... Pré-concepcional. De saúde da mulher vai ficar feliz com a gente agora. Porque muitas vezes nessa consulta de pré-concepção é dito, olha, você está preparado? Porque você pode ter um filho autista. Você está preparado? Seu filho... Gente, eu falo tanto para minhas pacientes. Carol... Tanto. Porque é muita romantização, desse negócio de ser mãe, né? Esse negócio de ser... Eu parei de fazer obstetrícia tem 5, 6 anos, né? Mas isso é uma coisa... Eu ainda eu trabalho com mulheres, então quando elas vão engravidar, eu preparo, né? Depois elas vão para o obstetra e voltam para mim. Depois do parto. Eu acho que a coisa mais importante para você fazer de pré-concepcional é preparar a sua cabeça e o seu coração. Para entender isso, porque tomar vitamina, gente, não diminuindo o trabalho da obstetrícia de forma nenhuma, que é a minha especialidade. Agora, você fazer um exame são coisas muito palpáveis, né? Então, tá bom, sua glicemia tá ruim, nós vamos fazer uma dieta, nós vamos usar insulina, se for necessário, mas nós vamos corrigir aquilo ali. Agora, e se a sua cabeça tá ruim, eu não tô sabendo. Então, exato. Você vai conseguir... Às vezes nem você tá sabendo. Sim. Exatamente. E isso é bem preocupante, porque quando a gente... Eu lembrei agora de um ex meu, que quando a gente... Ele falou, Carol, a gente tem que terminar porque eu não quero ter um filho autista. E na época eu fiquei bem pé da vida. Mas, cara, aí eu falei com o Daniel, que é sua esposa, ele, ainda bem que ele tomou essa decisão. Ainda bem que ele tomou essa decisão. Ainda bem, o cara, ele foi honesto de ter chego e falado isso Isso agora. é responsabilidade emocional. Exatamente. Tipo, eu parei pra pensar, eu falei, será que eu tô preparada pra ser uma mãe de uma criança autista? Aí eu botei toda a honra. Será que você está preparada para ser uma mãe autista? Será que eu estou preparada pra ser uma mãe antes de qualquer coisa? Pra ser mãe. Entendi. Às vezes, assim, às vezes a gente tem umas falas que parecem duras porque a gente tem uma estrutura de sociedade, né, que fala sobre relacionamentos românticos, né, a família com filhos, mas que isso não é a realidade de todos. Então, se você pensar, por exemplo, essa pessoa que falou com você, né, sobre isso, ela foi extremamente responsável. Ela não sei como que ela falou, né? Porque responsabilidade emocional não é só você falar. É o jeito que você fala. É a forma também, como você fala não também. Lá xingando. Exatamente. Olha, não quero mais você porque você é autista, vai que, né? A gente tem um filho. Não é isso. Mas isso é um fato a se pensar. Né? Sim, eu já tive isso várias vezes, inclusive com o Daniel, né? Porque eu tinha muita vontade de exercer minha maternidade novamente. Eu tive filho muito jovem, né? Eu tinha 23 anos quando o Theo nasceu. Quantos anos? Agora eu tô com 41. Parece uma boneca. Isso é uma coisa que eu escutei também, achei bem bacana, de uma atriz falando que a cara das mulheres de 41 anos de 40 e poucos anos tem que começar a aparecer, né? Porque a gente vai ficando mais velha, as pessoas vão questionando sobre isso, mas é importante, quando eu formei,
eu formei com 23. Não. Caramba. Então, assim, quando eu falava para uma mulher que eu ia operar, você vai ter que fazer uma esterectomia, as pessoas me olhavam assim, mas é você que vai me operar? Aí eu falava, melhor que tá tendo, né? O melhor que tá tendo. Cake. Nossa sala, a gente tem uma menina na nossa sala que é super novinha também. Exatamente. Então, assim, tem essas questões. Eu tinha muita vontade, por exemplo, de exercer a minha maternidade à luz das coisas que eu tenho hoje, que eu construí, né? Com esse caminho do Theo, que foi para mim o Theo é um modificador da minha vida, né? Porque ele fez eu enxergar as coisas dessa forma. Então, porque eu tô dentro da sociedade típica, 40 e poucos anos, era para eu estar aí nesse ritmo, entendeu? E aí ele veio e falou assim, olha, não é assim não. Posso te perguntar uma coisa que eu Claro. sempre pergunto para todas as mães, inclusive já perguntei para minha mãe, não julgo ela. Mas, mãe, eu fiz essa pergunta, mãe, você gostaria que eu não fosse autista? E ela foi super sincera, eu gostaria. Gostaria. Você gostaria que o Theo não fosse autista? Gostaria. Gente, é a realidade. Não Isso adianta é a ficar realidade. romantizando e tal. E hoje é para que daqui a uns anos eu possa responder alguma coisa diferente, que eu luto para o mundo ser um ambiente melhor para ele, para vocês, Sim. como um todo. Quando eu falo assim, eu trabalho com população LGBT, né? LGBTQIAPN+. Agora tem mais. Quando a gente está falando assim, a gente acaba falando curtinho, né? Porque é melhor. Mas, enfim. E eu tive agora, em julho, a minha primeira experiência de entrar numa cirurgia de redesignação sexual. Que é uma coisa que a minha universidade agora, né? O Hospital Universitário de Juiz de Fora começou, foi credenciado para cirurgias. Então, estamos numa equipe de urologia e ginecologia. Ai, Mari, pede estágio. É bem legal. Pede estágio ao vivo. É bem legal. Bem legal. Então, assim, quando a gente está atuando, né, com populações de minoria, você começa a pensar exatamente assim, eu não estou ali. Mas é exatamente porque eu não estou ali que eu gostaria que esse mundo fosse um mundo melhor para essas pessoas, né? E muitas vezes isso acontece, a gente só se toca disso quando a gente tem alguém próximo, né? Um filho, um neto, alguém que você ama muito e que você, de repente, se vê no espectro ou se vê dentro da comunidade LGBT, QIAPN+. E aí? O que é o QPI, o PN+? LGBT. Eu não sei, o pessoal gente. da comunidade fala muito isso, né? Que se você souber o LGBT, já é suficiente. Meio caminho andado, né? Já é meio caminho andado. LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Tá? Então, essa é a primeira parte da sigla. QIAP. Q é queer. I são os intersexo, intersexuais. A são os assexuais. P são os pansexuais. N são... um pansexual? Vou te explicar. N são os não binários. E eles colocam o mais por quê? Porque essa é uma população que está pleiteando visibilidade. Então, assim, a sigla vai ter quantas letras que quiser que tenha, entendeu? Por quê? Porque está se tentando que as pessoas que às vezes não se enquadram naquela lógica do binarismo, tanto em termos de gênero, quanto em termos de sexualidade, tenham uma posição, né? Talvez daqui a um tempo a gente não precise ficar colocando nomes e siglas nas pessoas, né? Sim. É a Carol, que se relaciona com homens, que tem relação vaginal, Carol é cis, nasceu, né, com essa genitália e se identifica com ela, pererei e pororó. Fim. Entendeu? Não precisa ter um quadradinho onde você se encaixa. Rótulo, né? Porque a Carol, que é cis e que se relaciona com... De repente conheceu uma menina e aí se apaixonou. Pronto, mudou. As coisas são... Aí a Carol mudou de caixinha. Não, a Carol tá ali, a Carol é a Carol. Ela não... É diferente de um laudo, por exemplo. É Você diferente deu de um um laudo laudo. de autista. Então, diferente de um eu laudo. posso fazer qualquer tipo de terapia, eu vou melhorar, vou aprender a me adaptar, mas eu, Carol, vou carregar isso para sempre. Mas isso, Carol, se assemelha, quando a gente está falando da população LGBT, de uma coisa que a gente chama de conceito guarda-chuva. O espectro do autismo, ele se assemelha com o que a gente hoje fala em termos de sexualidade de gênero, que seria uma linha, né? Um conceito guarda-chuva. Ele é amplo.
Então, ele não tem só essas pontas, ele tem áreas de transição, que é o que a gente fala do espectro, né? Um autista de nível 1 não é igual ao outro autista de nível 1. Só porque é nível 1. Porque os suportes são diferentes, é a mesma coisa. Então, hoje o que se fala em sexualidade e gênero é exatamente isso. Que a gente tem um conceito que eles chamam hoje, né? Que talvez isso mude. Conceito guarda-chuva, exatamente para que todas as pessoas possam estar embaixo deste guarda-chuva em qualquer posição. Então, a gente não tem um conceito... não são quadrantes, não são caixinhas. É uma área, assim como a linha do espectro autista, entende? Entendo. Então, assim, quando a gente está falando de uma população de minoria, por exemplo, falo que eu, enquanto mãe, comecei a enxergar isso muito mais por conta do Theo, né? De perceber que o mundo precisava ser um lugar melhor para essas pessoas, porque elas são muitas. Elas são enquanto muitas. a gente não tá do outro lado, eu sei porque enquanto eu não fui diagnosticada, eu nunca parei para pensar e pesquisar sobre saúde mental e tal. Então, assim... E quando você não convive, né? Porque antes de conviver com a Carol, eu tinha uma ideia do que era autismo. Você tem seu irmão. Sim, meu irmão, só que eu não convivo com ele, né? Então, e a gente não pode ser hipócrita, né? Hipócrita. Gente, eu tenho uma dificuldade de falar algumas palavras, mas, tipo... Gente, essa é a verdade. Essa é a verdade. Todo mundo que está assistindo esse podcast pode ter certeza que tem alguém na família, algum conhecido. Quando a gente responde assim, eu gostaria... Você me fez a pergunta, né? Se eu gostaria que o Theo não fosse autista. Começa a fazer uma outra pergunta após isso. Tá. Por quê? Por quê? Então, peraí, gente. Ó, por que você gostaria que ele não fosse autista? Porque eu acho que o mundo não está preparado para pessoas como ele. E que a gente vai ter que brigar bastante, e isso é uma responsabilidade da nossa geração, da sua, da dele, que é mais novo, brigar para que esse mundo seja um pouco melhor para todo mundo, de verdade. Entende? E será que eu endureci demais? Porque eu não sei se eu acredito muito nesse mundo, assim. Carol, eu vou te falar que, assim, essas mudanças, quando a gente pensa, elas... talvez não sejam vistas por nós mesmos. Mas elas existem. A gente tem que enxergar isso enquanto sociedade. Aí eu vou te falar isso do alto, da minha velhice de 40 anos. Ela é 5 anos mais velha que eu. A gente não é muito novinha, não, tá? Pois essa cara de... Mas são momentos de vida diferentes, porque, sim. né, vocês estão na faculdade, são momentos de vida diferentes. As coisas já mudaram muito. Sim. Muito. Só que a gente enxerga, às vezes, quer enxergar a mudança, às vezes, ali naquele tempo que a gente tem. E né? não é, né? E não é. Esquece às vezes, olhar, a mudança que você está fazendo, ela não é para você. Sim. É para os próximos. Ela é para os próximos. É isso que eu falo. Eu já falei para você, eu sempre falo pro Isaac. O Isaac, gente, para quem não conhece, não sabe, o Isaac é o responsável pelo Outcast, pelo Autizando. E eu sempre falo, Isaac, se eu morrer, você continua autizando. Se eu morrer, você continua autizando. Porque, tipo assim, eu quero passar no mundo e deixar alguma coisa pros próximos autistas. Então, tipo, talvez isso que a gente tá fazendo aqui agora. Porque exatamente isso. Vão me julgar, mas se me perguntarem, Carol, você gostaria de ter nascido autista de novo? Se eu pudesse escolher? Eu gostaria de nascer, tipo, espertinha, porque com altas habilidades. Mas eu gostaria só da parte boa, com hiperfoco. É isso que eu ia perguntar. Responde a pergunta que você me fez. Você gostaria de nascer autista de novo? Ai, gente, é complicado. É porque tem muita coisa que dói, entendeu? Então... Exatamente. Então, assim, que as pessoas que estão nos ouvindo entendam essa fala, né? Não, as falas não podem ser cortadas e sem contexto, né? Não vão cortar esse vídeo. Não corta o pessoal da edição. Não, tá? é pra descontextualizar. Não, e a galera na internet também vão falar assim, a Carol falou que não gostaria de ser autista, falou que não gostaria de ser autista. Não é isso, gente. Né? É importante entender, e isso é uma outra questão. As pessoas hoje fazem as coisas exatamente para isso, para ter visibilidade, para aparecer, e não querem saber o que elas estão fazendo com o outro que escutou aquilo ali. Quando a gente cancela alguém na internet e tal. Então, assim, hoje a gente tem que ter responsabilidade para falar qualquer coisa. Então, assim, você, Carol, mostrar sua vida pessoal no Instagram, você pensa de uma forma global, mas você é uma pessoa, você existe. É isso. Então, assim, quando a gente está tentando fazer um mundo melhor, as pessoas entenderem, inclusive para que elas parem de julgar.
Uma mãe que vira e fala assim, eu preferia não ter tido filho. Por quê? Porque ela não sabia, não fazia ideia que a vida dela ia mudar daquela forma. Essa pergunta eu nunca tive coragem de perguntar pra minha mãe, mas eu não sei se ela... São julgamentos, entendeu, Carol? E assim, eu, Caroline, se você me fizesse essa pergunta, assim, você gostaria de ser mãe e tal? Vou te falar que gostaria. Assim como você custou um pouco para responder. Pelo seguinte, a minha vida de pessoa, ela mudou vertiginosamente por conta do Theo. E eu não imaginava que eu teria que fazer tantas concessões por causa dele. Foram muito mais do que eu imaginava. Porém, ele me deu também muito mais do que eu imaginava. A pessoa que eu sou hoje, eu devo à nossa história. Você passou por aquela fase de luto, tipo de negação? Eu não neguei. Não negou? Eu não neguei. Eu caí direto no luto, até porque quando o diagnóstico do Theo veio, ele me tirou de uma depressão pós-parto. Exatamente por conta disso. Essa fase do diagnóstico. Entendi. Porque quando o Theo nasceu, eu achava que eu ia ter controle sobre tudo, né? Então, estava tudo planejado na minha cabeça. Eu ia fazer a prova de residência, estava tudo programado. Ele foi planejado ou não? Foi. Ele foi planejado. Porque eu pensei, melhor época da minha vida, né, gente? Eu tô no estágio, olha que beleza. No internato tava? No internato. Eu falei, planejou no tranquilíssima. internato? Mulher. Ó, que doida. Pois é, pra você ver, gente. As pessoas fazem coisas que são inexplicáveis. Enfim. E aí, quando ele nasceu, eu vi que nada do que eu tinha planejado era verdade, entendeu? Que eu fiquei noites sem dormir, várias, e que eu estava exausta. E que eu queria arremessar ele pela janela, mas abraçar, eu ia arremessar ele pela janela e pular junto com ele. Junto, né? É um amor absurdo, só que você simplesmente você se desprende de você. É um trem muito doido. Nossa, deixa eu fazer outra pergunta, eu não tô adorando, porque eu tô lembrando assim, você como já você vai saber, conseguir dizer. Minha mãe fala que eu, tipo, nas fotos dá pra ver, durante a amamentação, eu tipo assim, eu ficava assim, eu já não queria relar nela, eu já não olhava pra ela, e é muito engraçado, porque nas fotos eu tô tipo um bebê assim, ó. E quando ela tirou o peito e deu uma mamadeira, ela se sentiu culpada. Mas pra mim, eu ganhei peso. Porque eu preferi 1000 vezes a mamadeira do que minha mãe ali. E isso aconteceu com você? Na sua maternidade? Não. O Theo mamou até os 6 meses exclusivamente. Era um momento muito maravilhoso para nós, entendeu? Então, assim, foi super tranquilo. Que é isso, as histórias são diferentes, sim, Carol. As histórias, existem características que são comuns, né? Mas a história nunca vai ser igual. Quando o Theo nasceu, que eu vi que a minha vida tinha virado de cabeça para baixo, eu falei assim, gente, não era isso que eu tinha planejado. Tipo, deu tudo errado. Aí, como acho que 100%, acho que 100% das coisas acontecem que assim, pensam, porque quando você fala, vou planejar o meu filho. Você planeja a gravidez ali, né? Gente, mesmo quando é fertilização in vitro, que aquele é o objetivo da sua vida, você vai perder parte da sua vida em função da criança. Sim. Uma grande parte. Então, assim, ninguém te conta isso. Então, aquilo que estava tudo no planejado, na verdade, não estava, né? Então, eu tive um período de depressão pós-parto. Por quê? Porque eu fiquei buscando conseguir voltar para o que era antes. O famoso, peraí que a minha vida vai voltar ao normal. Peraí. Nunca mais. Aí, já era. 6 meses, 1 ano. E eu falei, gente, a vida não volta ao normal nunca. E a demanda só aumenta, né? Só aumenta. E vem cá, você acha que esse termo de tentar buscar ser quem eu era antes do filho é algo que... Ela olhou pra mim, eu tô tentando imaginar o que é da mente dela. Mas você acha que isso é... Como que eu vou te perguntar? Comum? É que você acabou de falar que não existe nada comum e eu tô perguntando se existe comum. Acontece com todo mundo. Aí uma opinião Caroline, né? Isso é extremamente frequente, inclusive estatisticamente falando, aí não opinião Caroline, blues puerperal, depressão pós-blues puerperal é mais de 80%, né? O que é blues puerperal? O que é isso? Blues puerperal é uma mini depressão. Ah, tá. É como se fosse aquele momento em que você tem uma tristeza mais profunda, mas que não necessariamente vai precisar de terapia ou de medicação, né? Tá. A depressão pós-parto você já precisa mesmo de medicação, e a psicose puerperal, que é quando a mãe coloca em risco a vida do bebê, que aí é uma situação psiquiátrica grave, entendi. né? Então, assim,
É extremamente frequente, extremamente frequente. Então, assim, se você tem uma situação dessa, a criança nasceu, daqui a pouco eu me organizo, porque teve, né, nasceu a criança, e a minha vida vai voltar ao normal, gente. E não volta. Ela não volta. Ela não volta, ponto. Não é, talvez, não é talvez um dia, não. E isso é um negócio muito maluco, cara. Como que você tá num dia ali, aí você saiu, pegou suas bolsas de maternidade, você tá ótimo, já arrumou a casa, já definiu... Aí, de repente, alguém te entrega um ser humaninho, né? Entendeu? Que você nunca viu na vida, que você não sabe como é que dorme, como é que come, como é que chora, como é que... Mas, ó, nossa, a minha mãe fala... É desesperador, gente. É enlouquecedor. Maternidade é uma coisa enlouquecedora. Mas, ó, a minha mãe fala que a minha irmã nasceu, que ela não passou mal na gestação, que a minha irmã nasceu, não dava trabalho, ela botava minha irmã deitadinha, minha irmã dormia. E aí, assim, ela imaginou, opa, vou ter outro bebê. Igual. Aí vem ela falou que nunca mais dormiu depois que eu nasci. Mas olha a inocência do ser humano. Como que um ser humano pode achar que vai ter um outro que vai filho ser igual? É, mas aí, ó... opostos, né? Então, não, mas aí a gente pensa, minha mãe é uma pessoa que não tinha informação, minha mãe não estudou, então uma pessoa, né, que veio da roça. Agora, hoje em dia as pessoas têm informação, por isso que tem que ter essa noção de conversar. O que a sua mãe fez foi simplesmente cumprir o padrão que era esperado da sociedade para aquela época. O que a gente não pode fazer em 2023 repetir isso? Exatamente. Em que uma mulher engravide sem parar para pensar se ela tem condições emocionais para poder lidar com aquilo. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que é assim, né? Então, assim, hoje nós não temos pais, em sua grande maioria, nós temos ajudantes de mãe, né? Pegar o nome de um livro. Então, assim, hoje a gente não tem... isso é muito falado, inclusive, né? Sobre paternidade. E aí nós estamos desconstruindo um monte de coisa, né, Carol? Vai ter que ter machismo. um outro episódio aqui nesse... Vai ter que ter. Não, pode me chamar que eu venho sempre, adoro falar. Tem toda uma questão societária envolvida nisso, né? Quando a gente está falando de maternidade, por que é assim a maternidade, né? Porque a paternidade é de outra forma, né? Então, assim, são coisas que vão se somando. E aí, por que a gente quer que pai e mãe exerçam, né, seus papéis efetivamente, não que o pai, o homem cis hétero, seja ajudante de mãe? Mas aí a hora que a gente tem uma família composta de um casal homossexual de 2 homens que adotam uma criança, que pegam uma criança que foi rejeitada, que está ali na sociedade numa situação de vulnerabilidade extrema, e eles acolhem essa criança para dar uma família... Aí não pode. Aí é ruim. Entende? Então, assim, essas coisas que a gente está falando... de maternidade, de adolescentes e crianças no médico, minorias e tal, ela é uma conversa sobre estrutura societária, ela é muito profunda. Então, assim, não se frustre porque você é um agente modificador disso. Acho que todos nós temos que ser, mesmo que seja no nosso papelzinho diário ali, né, dentro do nosso ambiente de trabalho. E mesmo que a gente não veja efetivamente essas mudanças, a gente tem que acreditar nelas e ver que aquilo realmente está caminhando, porque você vai ver seus pequenos resultados, você vê seus resultados dentro do Autizando. Né? Eu já tive muito isso também, gente. Eu amo operar. Então, enquanto profissional, né, eu hoje eu opero coisas mais complexas mais no hospital universitário, no consultório mais clínica e específico, né, porque eu faço criança, é muita coisa, enfim. E hoje eu estou me dispondo a fazer uma cirurgia de redesignação sexual, que é uma cirurgia mega complexa. Então, assim, por que eu me abstive de determinadas cirurgias complexas, mas essa especificamente eu estou me propondo a atuar, né? Porque isso é uma coisa que faz sentido para mim. Então, eu vejo as pequenas mudanças ali acontecendo. A gente, às vezes, eu acho que a gente é muito perdido também, porque a gente não se conhece. Se as pessoas se conhecerem, elas sabem, né, como conduzir as suas próprias vidas. Como que é aquela frase? Eu preciso sair da ilha para enxergar a ilha? Ai, não conheço a frase. De algum filósofo? Deve ser alguma coisa, mas faz sentido. Agora, Pera que eu vou botar no Google. Vai bota no Google aí, que eu não sei se é Nietzsche, não vou lembrar. Mas deve ser Nietzsche, a minha cara. Tem um livro sobre o que a gente está falando aqui, seu ponto de vista sobre essa visão da sociedade, romantização
da mulher e essa questão de esperar o que a gente tenha que fazer alguma coisa. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é, não sei, talvez você já tenha tido acesso, que é o Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Não, nunca li. Não, é um livro muito bom que fala sobre essa questão, assim, também. Em termos de literatura, né, o que vem sendo produzido atualmente, essas questões, por exemplo, quando a gente fala de individualidade, né, o conhecimento da individualidade, ele vai repercutir na sociedade. O indivíduo que não se entende, que não valoriza a sua saúde mental, suas emoções, né, acima de qualquer coisa, o indivíduo, enquanto foco da sua própria vida, ele acaba trazendo para a sociedade coisas que nem ele mesmo sabe. Sim, às vezes só reproduz. A frase que a Carol falou, que a gente não lembrou de... Aqui, eu já procurei, Foi o que a gente fez, né? É José Saramago. Adoro ele. Saramago. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos, senão não saímos de nós. Exatamente. Isso é uma coisa que na terapia, eu faço terapia há muito tempo, né? A minha terapeuta fala muito, assim, na hora que você estiver no meio de uma confusão, aquelas coisas confusas acontecendo, se posiciona num lugar distante e olha aquele cenário como se você não fizesse parte dele, né? Para que você consiga, às vezes, se isentar um pouco das suas emoções. Agora, para fazer isso, você precisa conhecer suas emoções. Então, as coisas são ambíguas, às vezes, né? Para a gente poder conduzir aquilo de uma forma mais adequada. Tem uma outra frase, que é um meme de internet, inclusive, que eu adoro. Gente, meme, só interrompendo. Memes, Meme amo. foi... O Daniel vai saber, porque quando eu tava prestando vestibular, tinha muita metáfora, e eu não entendi a metáfora. E ele falou assim pra mim, Carol, começa a seguir página de meme. Melhorei muito. Exatamente. E convivendo comigo também, né? Que sou uma pessoa 100% irônica. E ela sofreu isso. Muito nesse Ironia, né, pra autista é nível complicado. hard. Eu esquecia muito às vezes eles início, começam a falar as coisas, sério, não sei o quê, aí a Mari pensa assim, Carol, eles estão zoando. Não, Carol. E que é isso, assim, às vezes a gente tem que fazer terapia para quem não faz terapia. Porque isso que você faz hoje, que você iniciar um debate, você abrir uma questão, às vezes é para aquela pessoa que está lá no cantinho dela e que não se dispõe a fazer isso, começar também a se olhar. Pensa, Carol, quantas pessoas que às vezes são autistas, que estão no espectro, que não têm diagnóstico e que estão tentando, de forma infinita, reproduzir um padrão que elas não entendem de sociedade. E aí acaba sendo julgada, né? Às vezes, eu estranho, a pessoa chata, E não aí, sei o quê. Pois é, e às vezes você vai tomar uma atitude que você está tomando simplesmente porque você vê as pessoas fazendo, mas aquilo não te representa, e você é julgado e fica infeliz porque aquilo não te representa na verdade. Você não quer fazer aquilo, né? Exatamente. Então, assim, eu acho muito, muito válido que a gente olhe para essas populações de minoria como existentes, essas pessoas existem. E quando a gente fala minoria com base no que a gente tem hoje, né? Não sei se vai ser minoria daqui a 50 anos. Sim. Então, assim, as pessoas existem. Só transite no mundo, né, da forma como você realmente é, como você... Sem que as imagens externas fiquem batendo em você do tipo, você tem que cumprir isso, você tem que fazer aquilo. É isso que a gente bate hoje. Uma mulher de 40 anos tem que se apresentar dessa forma, ou tem que ter esta cara. Ninguém não tem que nada. Ninguém não tem que nada. Ninguém não tem que nada. É a frase do dia. A frase Ninguém do dia. não tem que nada. Terminamos entendeu? o podcast Ninguém dessa não forma. Tem que Ninguém nada. não tem que Esse nada. vai ser o título do podcast. Você chegou até o final, comenta aí. Ninguém tem que nada. Ninguém não Ninguém tem que nada. Isso aí. Esse é o bom título pro podcast. Aí o rapaz do som pediu pra não bater na mesa, tava quase... E a gente assim... É que é uma TDAH, uma autista. E eu. E a Carol. A nossa GO. Aqui. Que não sou TDAH nem autista, mas que vivo, né, com famílias, Exato. família, paciente. Consegue entender o mundo. Eu tenho um filho autista e TDAH e um marido TDAH, né? Meu conselheiro, amor. Pois é. Carol, se você tivesse que deixar um recado para mães de autistas, agora eu vou 3 perguntas. A primeira vai ser um recado para mãe de autistas meninas como
Caroline Bittencourt, ginecologista. Qual que é esse seu recado? Bom, primeiro que elas olhem para suas meninas e procurem entender quem são essas meninas que convivem com vocês, né? As mães não são donas dos seus filhos, então a gente precisa entender quem são, né, essas meninas. Então, esse é um recado. Assim, entendam quem é a menina que você tem em casa. E a partir daí, pensar que se houver alguma necessidade de cuidado de saúde e que para pessoas com útero, né? Além de verdade, meninas, né? Pessoas além com de útero, meninas, é um para termo. pessoas, porque no meio do caminho, Exato. né? Enfim, para pessoas com útero, os cuidados têm que começar, né? Clinicamente falando, no mínimo quando a gente começa o desenvolvimento de mamas e pelos, né? Isso é o mínimo. E que se você tiver que levar a sua filha num ginecologista, pesquise, né? Quem é o ginecologista, converse com ela, mostre foto, o que a Carol falou do consultório, converse, explique o que é um ginecologista e que não tema também na hora que for na consulta, né? Como que ele vai abordar e foco na sua filha. Então, assim, se ela não quer ser examinada, ela não vai. Se ela não quiser ir para a consulta naquele momento, ela não vai. Você vai ter que ir convencendo devagar, mas nada é obrigatório. Carol, você atende online? Atendo online. Porque, assim, às vezes, essa conversa foi uma conversa que não tiveram verdade. comigo, não tiveram com você. Não, comigo também não. Exatamente. E Assim, se você é mulher, tiveram essa conversa com você? Quando você foi no jogo? Provavelmente Provavelmente não. né? Provavelmente Principalmente não. as mulheres que são mais velhas ali na faixa dos 25 pra cima. Então, a grande maioria das mulheres não passaram por isso na adolescência, né? Eu vejo que no ambulatório, né, que tem sempre acadêmicos, fica, né, as salas ficam cheias, às vezes no hospital universitário, os alunos param e falam assim, gente, mas é uma coisa tão simples, é realmente muito simples. A questão é a gente lembrar que nós estamos lidando com uma área sensível, né? O ginecologista lida com intimidade, não é simplesmente uma parte do corpo como outra qualquer, além de ser uma parte do corpo, é todo o contexto de sexualidade, de intimidade de uma pessoa, né? Então, muita coisa dá para fazer online, porque a gente consegue conversar. Examinar não é possível, né? Ainda mais esse primeiro contato, né? Foi o que eu falei. Seria todo online. É o que eu falei, assim, muitas vezes eu demoro, às vezes, 3, 4 consultas para conseguir examinar uma pessoa, dependendo do que é. Entendeu? Pra quebrar o gelo, né? Já... Criança, gente, às vezes, quando a gente tem que examinar a genitália, sentar no chão, brincar e tal, até conseguir. Não pode ser uma coisa assim impositiva, em idade nenhuma, né? Certo. E aí a outra seria de Carol, de mãe para mãe. Então, para mães atípicas, que você gostaria de dizer? Não, vou melhorar a pergunta. Não sou muito boa na melhor. Agora eu tô ficando solta. Relaxou. Agora a gente pode conversar. Passou quase 2 horas. No fim do podcast eu perdi a vergonha. Mas enfim, o que você gostaria de ter ouvido? O que você gostaria de falar pra Caroline, mãe do passado, antiga, lá atrás? Pergunta de milhões. Essa é uma boa pergunta, Carol. Porque é uma pergunta que vem de dentro, né? Então... Eu acho que a primeira coisa que eu falaria pra Carol lá de trás é calma. Sai da ilha. Sair da ilha é um bom momento. Calma no seguinte sentido. Você não tem controle do processo. Na verdade, você não tem controle de processo nenhum. Você só não entendeu isso ainda. Então, calma, porque o seu filho, ele é seu filho. E ele tem potencialidades, independente do que aconteça. E esse amor, ele vai crescer cada vez mais a ponto de você mudar a sua vida por conta dele. Não é o filho que se adequa aos pais ou o filho que deve aos pais. Quando você opta em ter um filho, né, você está dedicando a sua vida a ele. É isso. É isso que eu gostaria de ter escutado lá atrás, assim, que você está com o maior projeto de vida que você pode imaginar e todos os outros serão secundários depois dele. É isso.
Então é assim, gente, finalizamos aqui assim. Deixa eu só agradecer ao nosso podcast que tá aqui. Isso só aconteceu porque a Carol ficou hospedada no Hotel Cambirela. Cambirela, né? maravilhoso. Hotel Cambirela. Ele que promoveu esse evento aqui. Agradecer você que ficou até o final, deixa o seu comentário, segue a Carol na... Ui, bati aqui. Sempre pode bater na mesa. O moço do ali gente, é um podcast atípico, gente. Vai ter barulho, vai ter negocinho na mesa, assim, porque vai ter TDAH, autismo. Eu não sei, eu vou ver isso depois, mas eu devo ter ficado girando o podcast inteiro, eu tô estalando meus dedos aqui, ó. É isso aí. Mas pra te seguir, te encontra onde? É @doutora Caroline Bittencourt, que é o meu perfil profissional. Pode mandar mensagem, pode seguir, que a gente vai trocando ideia. Então, meu vocês conhecem já? Otizando. Se não conhecem, comecem a seguir. Se inscrevam no nosso canal e seguem no TikTok também. E Mari, você quer deixar o seu ou não? Não, eu sou muito low profile, gente. A Mari é low profile. Eu prefiro ficar só aqui, ó, de suporte. Estou aqui mediando. Estou mediando aqui, suporte apenas. Suporte emocional da Carol. Então é isso, gente. A Mari, então... Você não vai acompanhar a vida dela. Então é isso, gente. Então tá. Tchau. Muito obrigada. Até a próxima.